No Brasil, existe cerca de 160 milhões de hectares de pasto, mas só para fazer uma comparação, existe 40 milhões de hectares de soja. Muitos agricultores que têm pasto, eles não sabem se compensa adubar ou não. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 situações em que não compensa adubar pasto. Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. O que eu sempre peço para vocês? O like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo aqui para o YouTube. Acompanhe até o final, porque tem dicas valiosas aqui para quem trabalha com pasto, né? Porque hoje a gente vai falar sobre isso, pastagens. Tem muitos agricultores que a gente atende aqui que trabalham com pasto, seja produtores de leite, né, produtores de bovinocultura de corte, né, ovinocultura. E aí que a gente tem que entender uma coisa, adubar pasto não é a mesma coisa que adubar uma cultura agrícola. Por quê? Adubar uma cultura agrícola é muito simples, você medir produtividade. Você colocou tantos quilos de adubo, retornou tantos quilos em produção. Agora o pasto tem componentes aqui, né? Componentes muito importantes que eu devo manejar. O primeiro deles aqui é a produção de pasto. Quanto que eu estou produzindo de matéria seca? E aí vai depender do solo, vai depender da característica ali da cultura que você está implantando, do tipo de pasto que você está implantando, né? Uma série de fatores aqui muito parecidos lá com a adubação das culturas agrícolas, né? Da soja, do milho, do feijão e tudo mais. O componente número 2 é a capacidade de consumo. Daquele pasto que você produziu, quanto que você conseguiu consumir? Porque aí entra toda a estratégia de pastejo, vai fazer contínuo, vai fazer rotacionado. Qual que é? Você está calculando a capacidade de carga daquele teu pasto, a gente vai falar mais para frente aqui também nesse vídeo. E o componente número 3 é a conversão. Então, o teu animal, ele consumiu o pasto, mas qual que é a capacidade dele de converter em produto que você vai vender? Em carne, em leite, em lã. Isso depende muito da genética do animal. E eu falo aqui, eu não sou especialista em pecuária, né, bovinocultura, nem nada disso. Minha área especificamente é adubação e fertilidade, mas eu devo entender também desses componentes para conseguir entregar para o produtor a melhor estratégia, como que ele pode fazer economizando dinheiro, sem desperdiçar com fertilizantes, né, sem desperdiçar com mão de obra. Primeiro caso aqui que não compensa adubar é quando está desconectado com o nível de investimento. Eu tenho espécies forrageiras que são de alta resposta em produção de massa. Coloquei algumas aqui, né? O capim mombaça, capim zuri, capim colonião, os grupos do capim elefante, né? Muito conhecido pelo pessoal aí, o BRS curumi, que é o capim elefante anão, o Tifton 85 também, uma excelente pastagem, Coast Cross. E aí eu tenho espécies de baixo e de médio investimento. No caso de baixo investimento, aqui a grama batatais, capim gordura, a braquiária umidícola, que também serve para um nível de médio investimento, a braquiária decumbens, que é de baixo para médio investimento, e eu tenho algumas espécies que são de médio investimento. O caso do capim maçai, a braquiária brisanta, o piatã, charaés, grama estrela. Veja que a gente tem características. Eu sempre falo isso, né? Cultura agrícola, na hora de adubar, não é tudo igual. Eu vou adubar de uma maneira a soja, eu vou adubar de outra maneira a pastagem, de outra maneira, inclusive aqui a pastagem. Eu devo levar isso em consideração. Então, qual que é a capacidade de resposta daquele capim que eu estou colocando? Isso a gente deve ter em mente. Porque não adianta pegar ureia, quanto de ureia você vai utilizar? Vou jogar 200 kg por hectare de N aqui ao longo do ciclo. Mas você está trabalhando com um capim que não tem capacidade de resposta. Aí não vai adiantar. Então, alguns tipos de pasto não respondem tão bem ao investimento. Nós devemos conectar muito bem o tipo de pasto com o manejo de adubação que nós iremos fazer. E, é claro, cultivares melhoradas têm uma melhor resposta à aplicação de vários nutrientes. Sempre estudar isso. Número 2, solos em péssimas condições. Então, nós temos o caso de solo compactado, né? A Embrapa estima que exista no Brasil aí pelo menos 60 milhões de hectares de pasto degradado. E aí a degradação é por vários níveis, né? Seja por erosão, por compactação, por acidificação, enfim. Listei alguns aqui. Então, solo compactado. Você vai colocar fósforo em cobertura? Você vai colocar nitrogênio em cobertura se o teu solo está compactado? Não. O melhor é você descompactar primeiro, fazer uma análise de solo para ver se está ácido, corrigir a acidez, descompactar, eventualmente reformar esse pasto. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre reforma de pasto, alguns procedimentos chaves aí.
Mas o seguinte, se você está com o solo em péssimas condições, não adianta jogar calcário, não adianta jogar adubo, que não vai fazer sentido, você vai estar enterrando dinheiro. Outra coisa, muitas plantas daninhas. As plantas daninhas também vão competir com o pasto por água, por nutrientes, por luz. A mesma lógica lá que a gente tem das culturas agrícolas se aplica também à pastagem. Por isso que pasto também é um tipo de lavoura. Agora, ele tem aqueles componentes, tem aquelas peculiaridades que eu falei para vocês. Então, existe cerca de 66 milhões de hectares de pasto degradado. É muita área mesmo, muita área. E uma boa parte desse pasto poderia ser transformado em produção de grãos, uma outra parte poderia ser melhorado e aumentar bastante a produtividade aí do Brasil. Outro caso, sem animais para pastejo. Então, tem muita gente que tem uma propriedade, sei lá, 20 hectares, 50 hectares, 300 hectares, mas aí ele não sabe qual que é a área que ele vai manejar. Então, vou adubar de uma maneira básica 300 hectares de pasto. Às vezes, seria melhor você trabalhar com 30 hectares bem adubados, bem manejados, do que 300 hectares de qualquer jeito. Então, assim, não adianta adubar uma área muito grande se nós não temos capacidade de consumo. Eu vou mostrar um gráfico para vocês porque que isso também é jogar dinheiro fora. Nós temos que calcular qual que será a capacidade de suporte de acordo com o nível de investimento. Coloquei aqui, porque o pessoal gosta de números, mais ou menos, né, em uma área aí de médio a alto investimento, de 80 a 100 quilos por hectare de N, né, vai ter uma unidade animal de capacidade de suporte. Então, 450 quilos. Mais ou menos isso. Pode variar ali até 120, 130, talvez 150 quilos de N. Mas mais ou menos isso. Agora, se você não tem animais para pastejar, você vai acabar perdendo dinheiro, né? Você vai acabar perdendo dinheiro, porque está produzindo massa, mas aquele segundo componente que eu falei para vocês, que era a capacidade de consumo, eu não estou atendendo corretamente. Um outro caso, sem análise de solo. Pessoal, análise de solo, assim, ó, você vai gastar 80, 100 reais para fazer. Como a gente já trabalhou com propriedades de pecuária muito grandes aqui, o cara tem uma propriedade lá de 1.000 hectares, 2.000 hectares, mais do que isso. E aí eu vou falar para ele fazer uma amostra a cada 5 hectares, acaba sendo inviável. Então, se for uma área bem homogênea, em propriedades muito grandes, eu posso fazer uma análise de solo bem amostrada em vários pontos, né, em talhões maiores, 50 hectares, depende do tamanho da propriedade, né? Mas quando eu tenho a análise de solo, eu vou saber o pH, o potássio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre. Ontem, por exemplo, eu peguei uma área aqui, né, para fazer uma recomendação de adubação, com pH de 3,8, com nível de magnésio de 0,2 centimol, de cálcio de 0,5 centimol, né? Então, assim, é muito complicado em solos muito fracos você fazer qualquer tipo de procedimento. Então, você combina, vamos colocar aqui, solo ácido, né, com pH de 3,8, pouco magnésio, pouco cálcio, pouco fósforo, compactado, um solo compactado, e aí você vai só jogar um calcário e achar que vai resolver os seus problemas. Não vai resolver. Então, tem uma sequência de procedimentos para que você utilize melhor esses produtos. Sei lá, o solo está compactado, tem muita planta daninha, você tem que fazer uma reforma primeiro, para depois você começar a pensar em mais produtos para que você produza mais pasto. Porque tem esse gráfico que eu gosto de mostrar para vocês, que é o seguinte, é o rendimento relativo, vamos colocar do pasto aqui, capacidade daquele teu pasto de produzir, né, matéria seca, e o teor do nutriente no solo. Se eu tiver um teor muito baixo, sei lá, o fósforo, 2 miligramas por decímetro cúbico, a capacidade de você produzir bastante matéria seca vai ser limitado pelo teor de fósforo. Então, o fósforo está limitando essa tua produção, né? Quando você faz análise de solo, você sabe exatamente como é que está o nível de fósforo. Está muito baixo? Está baixo? Qual que vai ser a dose que eu vou adotar aqui, nesse meu talhão? Qual que vai ser o manejo que eu vou fazer aqui? Sem um planejamento da área. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. É quilos de leite por quilos de nitrogênio, tá? De acordo com a capacidade de consumo desse pasto. Então, a utilização de pastejo de 50%, de 70% e de 90%. Então, consumindo 50% desse pasto, o quilos de leite que foi produzido pela quantidade de nitrogênio que você colocou no pasto, de 50%, foi de 28 quilos de leite. Aumentando essa capacidade de consumo, passou para 30 quilos, né? Para 70% da utilização de pastejo. Quando passou para 90% a utilização do pastejo, já saltou lá
para praticamente o dobro, 39 quilos de leite por quilo de nitrogênio aplicado. Por isso que eu falo, não adianta você aplicar nitrogênio ou aplicar adubo numa grande área. Você pode trabalhar com uma área pequena, mas desde que seja feito um bom planejamento. Então imagina aqui, ó, produtor que trabalha com 50% de capacidade de pastejo, ele vai produzir, né? Isso aqui é claro que é resultado de pesquisa, vai depender de cada área, mas praticamente o dobro se ele fizesse apenas um ajuste aqui no planejamento. Eu sei que muitas vezes é complicado, porque tem toda a questão operacional, tem vários outros fatores, como o caso de chuva, às vezes um ano dá pouca chuva e o agricultor acaba sendo prejudicado. Mas assim, eu sempre falo, nós temos que trabalhar da melhor maneira possível com os recursos que nós temos à mão. Então não adianta também dizer, não, mas depende da chuva, depende disso, depende daquilo. Mas ele não está fazendo nem o básico, né? Então, utilizando a mesma coisa de nitrogênio e aumentando a utilização do pasto, né? Se aumentou ali, a eficiência fica em 40% a 45%, onde é possível chegar a 90% da utilização do pasto e aumentar bastante a produtividade. Então, sem planejar uma área, também não compensa tanto você utilizar fertilizantes. Outro caso, sem saber a capacidade de suporte. Aqui na nossa consultoria, a gente faz isso também. Qual que é a capacidade de suporte? Nós conseguimos estimar segundo a quantidade de fertilizantes que nós vamos estar utilizando naquela área. Sei lá, às vezes você tem ali uma unidade animal, né, que a gente trata UA como unidade animal, seria de 450 quilos de peso vivo. Sei lá, tu tem uma área que tem uma capacidade de suporte de 1 UA. Então a gente quer passar para 2 UA. Quanto que nós vamos utilizar de adubos para passar de 1 para 2? Quantos animais nós vamos precisar para pastejar essa área de uma maneira eficiente com 2 UA? E qual vai ser a área que nós vamos estar adubando? Então veja, que tem toda uma questão lógica, não é assim só, eu tenho um talhão de 50 hectares, então eu vou adubar 50 hectares. Calma lá, mas você tem capacidade de colher esses 50 hectares? Né? Será que de fato está conectado com o nível de investimento, a capacidade que você tem de consumo, todas aquelas coisas? Então, você também pode se questionar aí, você vai fazer um pastejo rotacionado ou contínuo? É importante seguir o padrão de altura e saída dos animais. Então, aqui tem uma tabelinha muito interessante. Inclusive, a gente está preparando agora um treinamento sobre adubação e nutrição de pastagens, que a gente vai falar sobre estratégias, sobre adubação, enfim, né? A gente está produzindo ainda, não está lançado. Que nós vamos adentrar nessa questão ali de planejamento, tá? Dar casos práticos, calcular de fato o passo a passo. Mas o seguinte, cada espécie nós temos a altura de entrada no pasto e a altura de saída. Por que é importante observar a altura de saída? Se você acabar pastejando demais uma área, na hora de você voltar com os animais, essa tua área aqui, ela vai demorar mais para dar rebrote, né? Então, para se recuperar, vamos colocar aqui que você tinha uma área de aveia, por exemplo, né, que aqui no sul é muito comum, a entrada de aveia é mais ou menos 20, 30 centímetros. E aí você deixou rapar essa aveia, chegou a 5 centímetros, chegou no mínimo ali, né, esgotou essa área. Depois você vai colocar mais uma mão de ureia para recuperar o pasto. Como está a 5 centímetros, o rebrote vai demorar bem mais, porque você consumiu as capacidades, as reservas da planta de se recuperar, de dar rebrote. E aqui vai servir também para mombaça, para aruana, braquiária brisanta, qualquer delas. Vai demorar mais para ela se recuperar. Quando você tira numa altura razoável, então geralmente o pessoal diz aí 50% da altura de entrada, algumas pesquisas inclusive dizem menos do que isso, 40% da altura de entrada. O pasto vai se recuperar muito mais rápido. Se recuperando muito mais rápido, você vai ter uma melhor utilização do fertilizante, né? Vai voltar à altura original muito mais rápido e vai ser, enfim, vai ser mais eficiente dessa maneira. Então, quando nós conseguimos trabalhar, né, manejar com a altura de entrada e a altura de saída dos animais, fica muito mais simples também e muito mais eficiente. Então, nós devemos fazer um cálculo e saber qual que é a capacidade de suporte que nós temos na nossa área, correlacionar com o tipo de capim que nós temos, os animais, quantidade de animais, para fazer um cálculo mais eficiente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você precisar da nossa consultoria agrícola, que a gente faça um acompanhamento aí com você em áreas de grãos, ou também faça um planejamento de fertilidade para suas áreas, aqui abaixo tem um link, é só você clicar e nos chamar
lá no WhatsApp. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.